Você já ouviu falar sobre a experiência Janelas Quebradas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E qual a relação desse experimento com nossos dias atuais, com a nossa vida, com o nosso dia a dia? Eita, deu. Não, errei. Oiê! Não, de novo não. Oiê! Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal As Outras no Espelho. Eu sou Francisca Geribello. Esse experimento deu início ou gerou ou possibilitou o surgimento de um modelo de política de segurança pública. Esse modelo era usado e ainda é no enfrentamento e combate à violência e ao crime. Então, em 1969, esse experimento de psicologia social realizado pelo professor Zimbardo consistiu em colocar duas viaturas de mesma cor, de mesmo modelo, de mesma marca, de mesmo ano, novinhas, em dois bairros diferentes. Um num bairro de Nova York e o outro num bairro da Califórnia. No bairro de Nova York foi colocado no Bronx, um bairro já conhecido pelo alto índice de violência, de crimes, um bairro pobre. A outra viatura foi colocada no bairro do Palo Alto, na Califórnia. Esse bairro era uma zona rica, onde moravam pessoas com situação financeira estável ou classe alta. O que aconteceu com essas duas viaturas? A viatura colocada no Bronx, em questão de poucas horas, estava destruída. Levaram tudo: espelhos, rodas, bancos, tudo. Em poucas horas. Ela estava destruída. Aquilo que não foi possível ser levado, destruíram completamente. Vale ressaltar que em cada bairro ficou uma equipe de pesquisadores, de investigadores, para analisar o comportamento das pessoas em cada bairro em relação à viatura. Então, no Bronx, a viatura foi destruída em questão de poucas horas. O que aconteceu com a viatura no Palo Alto, na Califórnia? Essa viatura ficou intacta. Por uma semana, nada acontecera com ela. Enquanto a viatura do Bronx já estava totalmente destruída. E as duas equipes continuavam lá, pesquisando, tentando entender o comportamento, tudo o que acontecera ali, como as pessoas se comportavam em relação a uma viatura e a outra. Passada essa semana, a viatura do Palo Alto intacta, a experiência não acabou por aí. Eles resolveram fazer uma coisa. Eles quebraram o vidro da viatura que estava intacta. O que aconteceu? O que vocês imaginam? Aconteceu a mesma coisa que acontecera com a viatura do Bronx. Em pouco tempo, depois que a janela foi quebrada, o vidro da janela foi quebrado, em pouco tempo a viatura estava destruída. Levaram tudo. E o que não foi possível foi destruído. O resultado foi vandalismo, roubo. Porque um vidro quebrado desencadeou toda uma série de violência, de crime, num bairro que supostamente era seguro. De antemão eu já deixo claro, não tem nada a ver com classe social A, B, C, não tem nada a ver com posses, com questão financeira, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com relações sociais, com relações humanas. Tem a ver com psicologia humana e relações sociais.
Se você vir uma janela quebrada em um prédio, em uma casa, em algum lugar, qual a ideia que lhe transmite? Deterioração, destruição e despreocupação. O que esses três elementos têm a ver com você, mulher? Tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu bem-estar, com estar ou não feliz. Vamos pensar o seguinte: se você percebe no seu carro um barulho estranho e você não conserta, o que acontece? Outros barulhos virão, outros problemas virão. Não é assim? Se em casa a lâmpada queima e a gente não troca, outros problemas virão. E a gente vai se acostumando, e a gente vai deixando, e vai passando. E é uma lâmpada que quebra aqui, e é uma porta que quebra ali, é uma maçaneta que dá problema acolá, e as coisas vão se acumulando, os problemas vão se acumulando. E vai ficar difícil de resolver, porque se eu não conseguir consertar uma lâmpada, imagina todo o resto. No trabalho, por exemplo, algo lhe incomoda e você vai deixando. É o chamado empurrar a poeira para debaixo do tapete. Só que uma hora tudo isso junta. Porque um problema físico, um problema fora, está totalmente relacionado com o dentro, com o interior. Não são coisas desconexas. E o que acontece muito hoje? Eu tenho recebido muito esse tipo de reclamação ou muito esse tipo de lamento. É a procrastinação. Que nada mais é do que eu empurrar com a barriga. Eu vou empurrando, vou deixando. Depois eu arrumo isso. Depois eu resolvo essa situação. E depois, e depois, e depois. E esse depois vai por anos. E esse acúmulo de coisas que a gente vai deixando por fazer vai acarretar num sobrepeso, em bagagens que a gente vai acumulando. E chega a um ponto da gente simplesmente deixar pra lá. A gente deixa de viver. Sabe aquele dito popular? A gente se acostuma até com o que não presta? Até com aquilo que a gente não gosta? É a mesma coisa. A gente vai deixando e a gente deixa de viver, a gente apenas sobrevive. Quando alguém pergunta, você está bem? Tô levando. E esse levando é um problema. É um problema quando a gente não percebe mais o que incomoda. Quando de repente a gente diz, tudo incomoda. Ou tudo está fora de lugar, ou tudo está errado. Porque você foi amontoando, deixando as coisas, os problemas aumentarem. E de repente você não consegue mais entender onde está machucando, onde está apertando. Então, a desordem gera desordem. A bagunça gera bagunça. Mas apenas fisicamente, apenas fora? Não. Se algo está bagunçado em seu quarto, em sua casa, você não consegue fazer o mínimo em relação à sua vida pessoal, em relação a todas as outras tarefas. Porque são questões relacionadas. São questões que trazem sentimentos e emoções. Um ambiente organizado faz com que todo o resto se organize. Porque isso acontece automaticamente, de maneira mágica? Não, porque você se sente motivado para manter aquela ordem, para fazer algo nesse sentido de ordenação. Porém, quando já está bagunçado, você se acostuma, vai deixando só mais uma, só mais uma.
Então, quando a gente percebe, a nossa vida tá uma bagunça, não é mais só a casa, não é mais só o quarto, não é mais só o quintal, é a vida inteira. É uma confusão emocional, é uma confusão sentimental, a gente não sabe mais o que sente, a gente não sabe mais o que quer. E quando isso começa? Quando a gente não sabe dizer não e sim no momento certo.